Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar da mostra do famoso cineasta russo Andrei Tarkovsky que está acontecendo no Estação Net Botafogo e no Estação Net Rio, tá? Hoje eu vou falar de um clássico do Tarkovsky, tá? O Solaris, tá? Um filme de ficção científica, mas que no final das contas é um filme de questões existenciais muito profundas, tá certo? Teve uma versão feita nos Estados Unidos com o George Clooney, tá? Mas ela não chega nem perto, tá? Dessa versão original, né? Soviética, né? Do Andrei Tarkovsky, tá? Vou conversar sobre o filme aqui, vou dar spoiler sobre o filme, tá? Mas esses cineastas consagrados, esses filmes consagrados, né? Acho que não precisa dar alerta de spoiler, né, gente? Esses filmes já estão por aí na estrada há muito tempo, né? E quem não viu ainda, só lamento, né? Mas vamos conversar sobre o filme aqui, que eu não tenho como falar sem dar os spoilers pra gente não poder... Sem spoilers, eu acho que não dá pra fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o filme, se é que o que eu estou falando aqui é uma reflexão aprofundada também, né? Mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Qual é o plot do filme? A Terra está colonizando um sistema, um planeta chamado Solaris, né? Que está bem longe daqui, coisa e tal, né? Tem uma estação espacial, tá? E o que acontece em torno desse planeta, né? No caso, né? E esse planeta ele tem um oceano, tá? Esse oceano ele é uma entidade viva, consciente, que interage com o cérebro dos humanos, né? E o que acontece? Esse oceano ele acaba, entendeu? Interagindo com o cérebro dos humanos, né? E ele acaba reproduzindo, né? Pessoas, né? Que foram importantes para aqueles seres humanos que estão na estação, né? Então alguns começaram a achar que estavam enlouquecendo, teve um que se matou, tinha só 3 pessoas na estação, né? E esse mar dialogava, né, com as pessoas dessa estação, mandando essas pessoas imaginárias, vamos dizer assim, para essas outras que eram importantes, né, no caso, né? Vai haver um relato, né, de um piloto, de um aviador, né, tipo um piloto, um aviador, né, que estava sobrevoando Solaris, né, que viu saindo de Solaris um menino, né, que era o mesmo menino que ele tinha visto na Terra, esse negócio todo, coisa e tal, né. E os cientistas acharam que ele era um cara completamente zureta das ideias, né. Um achou que ele era completamente zureta das ideias e o outro achava que aquela coisa tinha que ser estudada cientificamente. Mas o cara ficou meio que mal visto, né, esse aviador, né. Esse depoimento foi feito, o filme ele passa num determinado tempo, esse depoimento foi feito, vamos dizer assim, anos antes, entendeu? Muitos anos antes, né, porque no depoimento esse aviador ele estava jovem, né, e depois no tempo presente do filme ele já estava idoso já, né, no caso, né. E aí um psicólogo, acho que era um psicólogo, né, chamado Chris, né, ele vai para essa estação de Solaris, entendeu? Ele vai para essa estação de Solaris, né, para ver o que está acontecendo. Esse Chris é um cara completamente fundeado na razão e na ciência, né? Ele acredita que aquela história daquele aviador é toda a tremenda de uma balela, são delírios da cabeça dele, né? Ele chega a conversar com esse aviador antes da viagem, né? Mas ele deixa bem claro pro aviador que ele tá achando que o aviador tá completamente ruim da cabeça, zureta das ideias. O aviador fica pau da vida com ele, obviamente, né? Ele tem um amigo, né? Esse psicólogo, o Chris, ele tem um amigo, né? Que vamos dizer assim, fica muito revoltado, né, com esse comportamento altamente científico e pragmático dele, né? E beleza, ele vai para Solaris. E quando ele vai para Solaris, né, ele encontra só 2 dos membros da estação, porque um outro tinha se matado, mas esse que se matou deixou recados, né, para ele, falando do que estava acontecendo, né? E ele vai começando a coletar aqueles dados todos, né? Ele vê que aqueles caras se comportavam de uma forma meio estranha, que eles gostavam de ficar trancados, né? Que às vezes um estava trancado, aí tinha uma criança andando lá dentro, mas só tinha 2, que história é essa, não sei o que, coisa e tal, né?
Até que um belo dia a ex-esposa dele aparece bem na frente do Chris. A ex-esposa do Chris aparece bem na frente do Chris. Uma atriz lindíssima, tá, gente? Eu não sei o nome dela, mas vale a pena procurar o nome dela nos créditos depois. Acho que chegou a se falar nos créditos o nome da atriz, mas é uma mulher lindíssima, tá? Que aparece no filme. As mulheres russas são muito bonitas, né? E aí o que acontece? Ela tinha se matado, era a ex-esposa dele que tinha se suicidado na Terra e que agora estava vivendo com ele ali, né, no caso, né? E é justamente o que? Uma manifestação desse oceano que está, né? É uma forma que esse oceano, que é um ente vivo e consciente, né, tem de interagir com os seres humanos. Ele vasculha a cabeça desses seres humanos e coloca, vamos dizer assim, materializa, né? Porque a pessoa estava são pessoas vivas, tá? Que se materializam. Só que não é a esposa dele que se matou. É uma manifestação viva, entendeu? Da esposa, entendeu? Que se comporta com a esposa, né? E aí o que acontece? Aquele cara que era altamente científico, altamente pragmático, né? Ele começa a se deixar render por essas questões emocionais. E ele começa a querer conviver com aquela manifestação viva do oceano, que é uma representação da esposa dele, mas que não é a esposa dele. Mas o problema é que essa entidade, entendeu? Sabe disso, ele sabe disso também, mas os dois vivem como marido e mulher, como se fosse a mulher original dele da Terra, entendeu? E ele vai se deixando levar por isso. E essa manifestação viva, ao mesmo tempo, ela quer ser o máximo possível a esposa dele. E quando ela não consegue, ela fica desesperada com isso. E acaba se matando. Só que depois ela volta de novo, ela ressuscita e volta de novo. Entendeu? E fica esse tormento a vida inteira, entendeu? E o cara ali querendo ficar na estação para sempre, não quer voltar para a Terra, quer viver com ela ali, mas ele fica vendo toda hora ela se matando e se voltando. Toda hora ela angustiada porque ela não consegue corresponder às expectativas de esposa dela, ela se mata e volta, entendeu? E fica esse tormento o filme todo, entendeu? É um negócio super louco, quer dizer, você fica pensando ali, entendeu? Até que e é uma forma do mar se comunicar com eles. Parece que o mar é uma entidade do mal, uma entidade maligna que está controlando isso. Não, não é isso. É uma forma de comunicação que o mar está fazendo com aqueles seres humanos ali, mas é a forma que ele consegue fazer, entendeu? E aí quando é feito um eletroencefalograma do Chris, né, e é mandado para o Mari, entendeu? O que acontece? O Mari entende um pouco melhor a cabeça daqueles caras, né? E aí a moça acaba desaparecendo, entendeu? Então o filme ele basicamente é isso, tá? E aí ele acaba depois voltando para o planeta Terra, sendo um outro homem, né? E ele acaba se abraçando, né, com o amigo dele, né, que tá todo molhado, você não entende por que no primeiro momento, que o amigo dele tá chovendo dentro de casa, o amigo tá todo molhado, ele abraça o amigo dele, e aí depois a câmera vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e o que acontece? Quando o Mar recebeu o eletroencefalograma e começou a compreender, o que aconteceu? O Mar começou a recuar e começou a se formar ilhas na superfície, né, do planeta Solaris, né, no caso, né? E o que acontece? Na verdade, o nosso Chris, ele não voltou para a Terra. Na verdade, ele vai para uma das ilhas de Solaris, né? E ele passa a viver com um amigo dele, né? Com a representação do amigo dele, entendeu? No planeta. Quer dizer, por mais que ele tivesse uma mente pragmática, ele não conseguiu, entendeu? Se libertar emocionalmente daquela prisão, né? Que Solaris acaba fazendo para ele. Ele optou por ficar lá, entendeu? Então esse filme, cara, esse filme ele tem muitas leituras também. Mais um filme do Tarkovsky que tem muitas leituras, né? Essa coisa de você não se libertar do passado, por exemplo, de você querer ficar com a esposa, de você não superar as perdas, entendeu? Por mais racional que você seja, entendeu? Essa coisa de você optar por essa saída emocional, pelos seus amiguinhos imaginários, entendeu? E não levar a vida adiante, né? O filme ele trabalha muito essa questão, né?
E aí é aquela coisa, né? Ele tem toda uma linguagem de ficção científica, até uns foguetes no filme, né? Legal, ele coloca a mulher no foguete e joga a mulher para o espaço, né? Porque ele estava querendo... No início ele estava querendo se libertar daquilo, né? Mas depois ele foi cedendo aos encantos da mulher, coisa e tal. Né? Ele joga a mulher para o espaço, a primeira mulher que ele viu, né? E depois aparece outra, né? Então o que acontece? Apesar dele ter uma capa de ficção científica, esse filme ele tem questões existenciais muito mais profundas, né, do que a própria ficção científica em si. E isso é que faz o filme ser tão atraente, tá? Tão interessante, né? Agora é aquela mesma coisa, tá, gente? Cenários decadentes, tá? A estação espacial lá parecia uma repartição pública, né? E devia ser mesmo, né? Lembrava muito a TVA lá do Loki, né? Lembrava bastante aquela estação espacial, né? E o que acontece? Apesar desses cenários decadentes, né, desses cenários todos corridos, todos sujos, coisa e tal, que o Tarkovsky adorava, onde o Tarkovsky adorava filmar, né? E de ter essa questão da ficção científica, o grande barato do filme é esse conteúdo, essa reflexão, entendeu? É aquilo que eu vou sempre repetir aquela frase do Andrzej Wajda, né, aquele cineasta polonês, acho que é polonês, né, que falava que o melhor cinema é o cinema que faz pensar. Você pode fazer um cinema sem efeito especial nenhum, no pior cenário possível, mas se o filme tem uma boa história, um bom roteiro, um roteiro que faz pensar, um roteiro que faz refletir, você releva tudo isso. É claro que um filme soviético não poderia ter os mesmos efeitos especiais de um filme americano, tá? Então, o que acontecia? O cara trabalhava o quê? A cuca, o mental, a reflexão. E os filmes de Tarkovsky são muito bons por causa disso. Muito grandes, de ritmo excessivamente lento, tá? Você precisa ter uma paciência com um filme desses, mas é um filme que ao mesmo tempo, se você entra na vibe dele, você fica ligado no filme o tempo todo, tá? Ligadaço no filme o tempo todo, tá? E é um filme são filmes que vale muito a pena vocês darem uma procurada. E não são difíceis de achar, né, gente? Você encontra essas coisas por aí no YouTube, entendeu? No Torrent. Não são difíceis de... E legendados até em português, tá? Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Solaris é um clássico do Tarkovsky, que é o filme mais conhecido dele, tá? Tá nessa mostra, tá? E espero que vocês tenham a oportunidade de ver esse filme. Espero que vocês gostem. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site, batataespacialtudojunto.com.br. Não deixem de visitar o meu canal do YouTube, né, que eu tô aqui, o Carlos Eduardo Lohse Rezende, Lohse, L-O-H-S-E, Rezende com Z. Se inscrevam no canal, toquem o sininho das notificações para saber quando sai vídeo. Curtam, compartilhem, comentem, tá? Que essa interação da gente é muito bacana, tá? Espero que esse canalzinho que eu fiz aqui, ele possa ajudar vocês a pensar um pouco sobre cinema. Tem dicas bacanas aí de vocês procurarem filmes, tá? E estamos aqui às ordens, tá? E estamos aqui também dispostos a conversar também, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.